Eu estava ontem falando com a minha neta, que estava assistindo alguns vídeos relacionados com física no YouTube, e me surpreendeu que ela de repente começou a falar acerca do gato de Schrödinger, acerca do princípio de incerteza de Heisenberg, da desigualdade de Heisenberg. Acerca dessas coisas, sim, fiquei realmente surpreso. Claro que estamos no ano 2019, já andando em direção ao 2020, os tempos mudaram, mas me surpreendeu porque eu ouvi falar de Schrödinger só já depois de ter 20 anos, quando já estava na universidade, me formando como professor de física. Então, nessa conversa, foi a minha neta Anne que me sugeriu: vô, fala um pouco de física, vai que o pessoal gosta. E realmente a física foi a minha vida durante muitos anos e decidi, portanto, dedicar este vídeo ao princípio relativista de Galileu, também chamado de princípio da relatividade de Galileu. Às vezes não é conhecido assim na literatura, especialmente na literatura docente, mas enfim, aqueles que entendem compreenderão de que se trata. O princípio relativista de Galileu, ele em princípio é formulado da seguinte forma: num sistema de referência inercial, e aí já se impõe uma definição que daremos a seguir, num sistema de referência inercial, repito, não existe maneira de, mediante nenhum tipo de experimento mecânico, determinar se um corpo se está movendo com movimento retilíneo ou uniforme ou se ele está em repouso. Quer dizer, do ponto de vista prático, dá na mesma que um corpo esteja em repouso ou que esteja se movendo de maneira retilínea e uniforme num sistema de referência inercial. E o sistema de referência inercial é o quê? Bom, em primeiro lugar, um sistema de referência é um meio que a gente tem para poder medir o movimento ou o repouso de um corpo. Quer dizer, é um sistema de eixos coordenados, normalmente x, y, z, se é um sistema retangular de coordenadas espacial, que é fixo, que se encontra fixo a um corpo de referência, e um relógio que permite fazer a medição do tempo. No caso do movimento, você tem que medir a mudança da posição em relação ao corpo de referência no tempo. Um sistema de referência inercial é aquele sistema no qual um corpo que não está interagindo com nenhum outro corpo mantém o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme. Quer dizer, nos encontramos num sistema de referência inercial quando um corpo mantém o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme quando ele não interage com outro corpo. Aí pode me dizer, com toda razão: mas professor, isso aí não faz muito sentido, até porque não existe, só determinadas e muito diferentes condições das normais aqui na superfície da Terra, um corpo pode cumprir esse assunto de não interagir com nenhum outro corpo. Bom, enfim, então vamos formular de maneira diferente. Um sistema de referência inicial é um sistema no qual um corpo mantém o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme quando ele não interage com nenhum outro corpo ou quando as interações sobre ele estão compensadas. Essa é a frase mágica, quando as interações sobre ele estão compensadas. Por exemplo, quando temos um corpo que está em repouso em cima de uma mesa, ele está em repouso, entretanto, tem duas forças agindo sobre ele: o peso do corpo, aquele que puxa ele para baixo, e a força normal, de reação normal da mesa sobre o corpo, que empurra ele para cima. E essa soma algébrica dessas duas forças, que são iguais e de sentidos contrários, se compensa e o corpo então mantém o estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme. Agora, por que é chamado de princípio de Galileu? Bom, o princípio de Galileu é chamado assim porque se diz que nos anos em que ele trabalhava ativamente, ele fez inúmeros experimentos, inclusive numa gôndola
na cidade de Veneza, nos canais de Veneza, onde com a água tranquila, pois a gôndola se deslocava com movimento retilíneo uniforme em relação à beira do canal, e com a gôndola tampada, coberta, pois não dava para descobrir de nenhuma forma, com movimento de pêndulos, de nenhuma forma, se um corpo que está, quer dizer, se o próprio Galileu dentro da gôndola estava em repouso, com respeito, a respeito da beira, a respeito da borda do canal, ou se estava em movimento retilíneo uniforme com respeito da borda do canal. Esse princípio relativista de Galileu, ele constitui a base da mecânica de Newton, mas acerca da primeira lei de Newton, a lei de inércia, que, como as outras leis de Newton se cumprem sempre em sistemas de referência inerciais, falaremos num outro vídeo. Aqui vou falar, já para encerrar, das limitações do princípio relativista de Galileu. Porque falamos faz uns minutos que, em princípio, falando rigorosamente, sistemas de referência inerciais não existem. Até porque a nossa Terra é redonda. Então, o raio da Terra é de aproximadamente 6.400 quilômetros. Claro, a Terra é achatada nos polos, enfim, não é uma esfera perfeita. Mas, em média, o raio da Terra é de 6.400 quilômetros. E, portanto, a Terra é curva. Quer dizer, não tem como manter ao longo da superfície da Terra um movimento retilíneo uniforme. Mas aí vem as aproximações. Porque, por exemplo, um conceito que é muito utilizado em física, na parte da mecânica, é o conceito de ponto material. Um ponto material não é outra coisa do que um corpo cujas dimensões, num determinado problema, podem ser desprezadas. Um exemplo, uma bola de futebol, quando é chutada num extremo do campo e vai voando até o outro, pode ser considerada como um ponto material aos efeitos de considerar a trajetória dela. Entretanto, quando chega um craque e vai bater fazer uma cobrança de uma falta, ele dá efeito na bola, 3 dedos, folha seca, então a bola passa por cima da barreira e faz uma elegante curva e, no melhor dos casos, que é claro, não para o goleiro, entra no gol, lá na esquina, onde a coruja dorme. Então, nesse caso, a bola não pode ser considerada, claro, um ponto material, porque é importante o efeito que está sendo feito sobre ela, e ela é um corpo sólido que gira, enfim, sólido também é uma outra idealização, outro modelo utilizado da física, mas estamos no ponto material, né? Então, o sistema de referência inicial, voltando a ele, se o laboratório onde se fazem os experimentos mecânicos é muito grande, tem, por exemplo, 30 km de comprimento, aí já dá para sentir o efeito da curvatura da Terra, porque um laboratório reto de 30 km, pois vai ter os dois extremos, vão ficar a diferentes distâncias do centro da Terra e, portanto, a gravidade vai apontar em direções diferentes nos extremos desse laboratório. Porém, num laboratório comum, digamos uma sala de até 10 metros de comprimento, aí a mudança da curvatura da Terra é simplesmente desprezível e, portanto, ao longo ou dentro desse laboratório de 10 metros de comprimento, pois podem ser feitos diferentes experimentos, considerando que o movimento pode ser retilíneo e uniforme a respeito do sistema de referência inicial representado em termos por esse laboratório que está fixo à Terra, e dentro dele, pois, um corpo tenderá a manter o seu estado de movimento retilíneo uniforme ou de repouso, desde que não interaja com outros corpos ou que os efeitos ou as ações sobre ele estejam compensadas. Eu vou deixar aqui na descrição o link para um artigo que eu escrevi, está no meu blog, o link está aqui embaixo, nos comentários, onde eu falo um pouco mais acerca dessa questão dos sistemas de referência inerciais e do princípio da relatividade de Galileu. Como já disse antes, terão
mais vídeos falando das leis de Newton, leis de Kepler, lei da gravitação universal, o princípio relativista de Einstein, o restrito e o ampliado da relatividade geral, mas tudo isso mais à frente. Então, por favor, se gostou, se não gostou, deixe o seu comentário aqui de que você gostaria que eu falasse em termos de física. Também curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. Eu sou José Rodrigues. Até mais!